Primeiramente, licença para chegar. Eu me chamo Luísa Nordin Soares e sou agente territorial de cultura pelo Programa dos Agentes Territoriais de Cultura em parceria com o Ministério da Cultura. Esse podcast é uma sistematização dos aprendizados do módulo 1 do curso 2. Eu gostaria de ressaltar também que eu estou sendo apoiada pelo Estúdio Comunitário do Ponto de Cultura Filhos de Maria para fazer essa gravação hoje. Nessa sistematização, eu vou abordar primeiramente o material didático e os aprendizados que ele me proporcionou nesse curso 2, módulo 1. Também vou abordar os círculos de cultura e os aprendizados coletivos entre nós, agentes territoriais de cultura, e vou abordar também a atividade planejada em conjunto entre os agentes territoriais de cultura de Porto Alegre e São Leopoldo. Então, começando com o material didático, eu senti que nesse módulo 1 do curso 2, a gente teve, diferente do curso 1, na verdade, a gente teve um auxílio maior do material relacionado às nossas atividades práticas. E as minhas atividades enquanto agente territorial, sobre o nosso planejamento, sobre planejamento das nossas ações enquanto agente, e do nosso portfólio também, enquanto agente, e senti também que esse material didático do curso 2 me auxiliou também nas minhas atividades pessoais enquanto produtora cultural comunitária. Então, eu gostaria de ressaltar nesse sentido, principalmente a aula 4 com a da Lisboa, e que me serviu como um modelo geral de planejamento, e eu vou utilizar como exemplo desse meu aprendizado um modelo que eu criei para o meu coletivo de slam. Eu sou poeta e tenho um coletivo de slam na minha comunidade, e utilizei desses aprendizados da aula 4 uma maneira de planejar melhor o meu coletivo e tanto um planejamento geral, tanto para fazer um projeto, um portfólio, quanto para a organização interna, do nosso coletivo. Então, eu ressalto, nesse modelo de planejamento para o Isla Levante, que é o meu coletivo, primeiramente os recursos que a gente vai utilizar, colocar no papel quais são os recursos que nós vamos precisar. E esses recursos não são só dinheiro, Também são equipamentos, são espaços, é a gente colocar no papel quem são os nossos parceiros na hora de conseguir esses recursos, seja financeiro ou seja de equipamento. Por exemplo, aqui, esse estúdio comunitário que eu estou gravando, esse podcast no momento, é um parceiro do nosso slam também, que disponibiliza o local, o ponto de cultura, para que a gente possa fazer as nossas edições, disponibiliza microfone, caixa de som, então a gente consegue cortar muito o custo do que a gente tem através dessa parceria. Também coloco no papel os gastos que a gente tem com locomoção dos nossos integrantes, com as premiações que a gente disponibiliza também. E esses são os nossos recursos, que a gente precisa mapear. Como um coletivo de slam, às vezes a gente acredita que não precisa mapear isso porque é muito a cultura de roda, é o olho no olho, às vezes não precisa de microfone, mas é importante a gente colocar no papel, mesmo que seja simples, para a gente ter o controle disso e também para vender o nosso coletivo como um projeto futuramente, num futuro próximo. E dentro dessa área dos recursos, eu não gosto de falar dessa forma, mas a gente também tem os nossos recursos humanos, que é a nossa equipe, e é importante colocar também no papel quem é essa equipe. Isso é uma coisa que eu fiz também através dos ensinamentos dessa aula 4 com a da Lisboa. Então, reconhecer quem são os nossos parceiros e quem é a nossa equipe, Hoje a nossa equipe do Isla Levante conta comigo, Lagringa, com a Preta Ju, o TG Alves, Diego Coronel. Então é importante especificar quem são essas pessoas, qual é a identidade delas e qual é a função delas dentro do coletivo.
Esse foi um aprendizado muito importante do material didático, que me possibilitou fazer esse mapeamento também, um mapeamento interno do meu coletivo. E em terceiro lugar, eu coloquei aqui no nosso planejamento os objetivos na comunidade, que também entra junto com o público-alvo, né? Que nós somos um coletivo de slam periférico, então qual é o nosso objetivo enquanto projeto, né? Quando a gente vai se vender enquanto projeto, é importante a gente pensar nisso, quais são os nossos objetivos e a nossa mensagem enquanto coletivo, né? Nossos objetivos na comunidade é levar a literatura, é levar as oralidades, pensar a cultura de roda dentro das periferias, com poesia, com as oralidades e com uma nova visão da literatura. Então esses são os nossos objetivos na comunidade. Quem é o nosso público-alvo? É a juventude periférica. São os rappers, são as pessoas que estão em contato com a cultura hip-hop, com a cultura do funk. Então esses são o nosso público-alvo dentro da comunidade, mas também dentro desses objetivos da comunidade é importante fazer o mapeamento. Quem é essa comunidade? Aqui, por exemplo, eu falo da Serra Verde. Então, para mim, dentro desse planejamento, foi muito importante compreender como é essa comunidade, como eu vou descrever ela no papel. Eu falo da Lomba do Pinheiro, Zona Leste de Porto Alegre. Aqui a gente tem questões com a violência. Quem são essas pessoas que fazem parte da comunidade? Então é importante também no nosso planejamento especificar isso, como é o território, fazer o mapeamento desse território em que nós estamos atuando, para ficar mais fácil de explicar o projeto, né, dentro de um edital, dentro de alguma produção nesse sentido. No item 4, eu coloquei que é importante a gente especificar as atividades. Depois de mapear quais são os nossos objetivos, quem é o nosso público-alvo e como é o território em que a gente está atuando, é importante especificar quais atividades a gente vai desempenhar enquanto coletivo. Mesmo que não seja sobre um projeto específico. A gente está falando de mapear atividades que a gente já desempenha no nosso dia a dia enquanto coletivo, né? Então, por exemplo, nós somos um coletivo de slam, mas nós não vamos trabalhar apenas com competições. Ou, se fosse o caso, né? Vou trabalhar apenas com competição. Então, especificar as atividades. Atividade 1, primeira competição, e assim por consequente. Mas como a gente está, no meu caso, como a gente está falando de um coletivo que não quer atuar apenas com competições de poesia, a gente também especifica essas outras atividades. Visitação de escolas, oficinas poéticas, oficinas de escrita criativa, visitar as escolas para explicar o que é o slam. Isso também são atividades que fazem parte do nosso coletivo e do nosso plano de ação, né? Mesmo enquanto coletivo de slam. No item 5, eu coloquei um plano de divulgação ou projeto de mídias, que é a última parte, né, desse planejamento que eu montei através do material didático para o meu coletivo. O último item seria esse plano de divulgação. Depois que eu já sei quais recursos eu vou precisar, quem é a minha equipe, quais são os meus objetivos na comunidade, o meu público-alvo e quais vão ser especificamente as atividades que eu vou desempenhar nesse período de atividade do coletivo, vem o meu plano de divulgação para divulgar essas atividades, ou seja previamente, antes de acontecer, enquanto convite, ou por registro. Então, nesse sentido, o nosso plano de divulgação ficou dessa forma: um convite virtual para o WhatsApp, para convidar as pessoas para nossas edições, um card também em forma de convite para a gente postar no nosso Instagram. E para alimentar as nossas mídias, né, nesse projeto de mídias, a gente ter registro das nossas edições ou das nossas visitas nas escolas para poder ir publicando reels, carrossel, dos materiais de coisas que a gente já produziu. Por exemplo, aqui no Ponto de Cultura Filhos de Maria, quando a gente faz as nossas edições do Slam Levante, eles deixam o áudio gravado pra gente do que rolou na edição. Então esse registro é muito precioso para nós, para que a gente possa produzir material
para as nossas mídias e também para portfólios, projetos e divulgação do nosso coletivo. Então é importante a gente ter o máximo de registro possível das nossas atividades para que isso auxilie também na divulgação, né? Então eu acabei não colocando isso como item no planejamento, mas agora falando é algo que é mais um item, né? É o registro, é o cuidado de ter esses registros, fotos, vídeos, o áudio, como eu falei aqui, são questões importantes para que a gente possa divulgar o nosso coletivo. Outra questão importante também, ainda sobre a divulgação, que dessa vez eu levantei essa questão através dos círculos de cultura, que é algo que os outros agentes territoriais, e eu também sinto essa questão, a gente sempre aborda no nosso círculo de cultura a questão da divulgação orgânica também, porque às vezes as redes sociais não são o suficiente para que a gente possa divulgar e registrar o nosso coletivo, o nosso projeto, o nosso trabalho enquanto agente territorial, porque as ruas também são importantes, né? A gente divulgar os nossos materiais nas ruas também. A gente está falando de pessoas que atuam no território. Então, é importante a gente não ficar apenas nas redes sociais. Esse é um ponto que eu levanto através das reflexões feitas no nosso círculo de cultura entre os agentes territoriais, né? Dessa internetização do nosso trabalho. Como se apenas o que a gente faz na rede social importasse. Claro que a rede social é muito importante para registrar e para democratizar o acesso à informação do que é o nosso coletivo, do que é o nosso trabalho enquanto agente territorial de cultura. Mas também é importante dar valor para o olho no olho, para o que é orgânico, para o que é na rua, nas escolas. O que seria essa divulgação orgânica? Pode ser desde um panfleto, um cartaz, ir numa escola, conversar com as pessoas. Isso é uma forma de divulgação muito importante que a gente não pode deixar se perder devido a essa necessidade de estar presente nas redes, porque essa necessidade é real. A gente precisa estar nas redes sociais, a gente precisa mostrar o nosso trabalho nas redes sociais, mas a gente também não pode esquecer que tudo começa na rua, que a cultura começa na relação entre as pessoas, na relação presencial. Esse foi só um exemplo de como o material didático do curso 2 está me ajudando enquanto articuladora comunitária e enquanto frente desse coletivo de SLAM que eu tenho. Mas também eu gostaria de ressaltar que esse material didático está me ajudando bastante, não só a mim, mas acredito que a todos os agentes territoriais, nas nossas ações. Então eu gostaria de fazer o relato agora da nossa ação coletiva entre os agentes territoriais. Essa foi a primeira ação do curso 2, foi uma ação virtual que eu realizei em conjunto com a Crisele, que é aqui do território de Porto Alegre também, com a Mariana, que é do território de São Leopoldo, com a Jeff, que também é do território de São Leopoldo, e eu, que sou aqui também do território de Porto Alegre. A gente fez a primeira ação virtual, foi uma oficina de captação de recursos e criação de portfólio, né, em parceria também com a gestora Agda Santos, que deu um aulão para nós, né, de como captar recursos através de editais e leis de incentivo e também sobre como criar um portfólio para o nosso projeto. É importante tudo isso que eu falei no começo, desse outro planejamento, de identificar recursos, equipes, objetivos, especificar as atividades e o plano de divulgação, porque isso antecede a captação de recursos. Antes da gente buscar o recurso para financiar o nosso projeto, a gente precisa ter bem definido essas questões para poder apresentar, né, para o patrocinador ou para o edital, enfim. Então essa oficina ocorreu de forma online, né, através do Google Meet. A gente teve como público-alvo a comunidade LGBT dentro da cultura hip hop e a comunidade LGBT da cultura ballroom também. A gente fez um mapeamento, né, primeiro com o Google Forms, de quem ia ser o nosso aluno, de quem eram essas pessoas, quais as identidades de gênero delas,
quais áreas da comunidade cultural elas estavam inseridas, hip hop ou ballroom, ou moda, enfim, a gente fez esse mapeamento inicial de qual eram também as principais dificuldades que eles encontravam em fazer cultura e em captar recursos. Tudo isso a gente fez antes da aula, através do Google Forms, para poder preparar também um material que tivesse a ver com as necessidades dessas pessoas. Então a Águida Santos entrou com essa parte de captação de recursos, explicar como funcionam os editais, como hackear os editais e também como adaptar, né, a linguagem dos editais, que às vezes são um pouco mais complicadas para a nossa linguagem. E também ela explicou como funcionavam as leis de incentivo, como fazer um portfólio, quais programas as pessoas poderiam usar. E a Cris Ellen entrou com essa outra parte da regularização do fazedor de cultura, como abrir um MEI, como abrir um CNPJ, as diferenças entre MEI, CNPJ, entre entidade cultural filantrópica. Então a gente abordou e focou bem nessas duas questões, né? De conhecer os editais, conhecer as leis de incentivo, começar a reconhecer quais são as ferramentas que você pode usar para fazer um portfólio e também a profissionalização e a regularização desses fazedores de cultura. Eu considero que essa nossa ação teve duas funções principais para a gente enquanto agentes territoriais. A primeira foi profissionalizar, na verdade, formalizar um pouco melhor as informações para esses fazedores de cultura sobre as políticas culturais e também mapear e conhecer quem são essas pessoas e quais as necessidades dela. A gente focou nesse nicho bem específico da comunidade ballroom, da comunidade LGBT dentro da cultura hip hop e primeiramente, né, a gente fez esse mapeamento antes do curso, captando essas informações de identidade dessas pessoas, quem são essas pessoas, qual a idade delas, qual a região que elas estão enquanto território, qual nicho cultural elas atuam e as principais dificuldades que elas encontram para fazer cultura e captar recursos. Esse foi o nosso primeiro mapeamento antes da aula. E após a aula, enquanto as dúvidas foram surgindo, a gente também foi anotando algumas dúvidas, algumas perguntas para um segundo mapeamento mais complexo, para que a gente possa compartilhar também essas informações com o Ministério da Cultura e com o Comitê de Cultura. Algumas perguntas, por exemplo, a cultura é a sua ocupação principal? A cultura é a sua principal fonte de renda? Você já participou de algum edital? Já teve MEI ou CNPJ? Qual é o seu contato com as redes sociais do Ministério da Cultura e dos comitês de cultura da sua região? Então, tiveram algumas outras perguntas também, mas essas são as principais que eu gostaria de salientar aqui, porque foi nesse sentido mesmo, da gente entender qual é a proximidade dessas pessoas com as políticas culturais, com os comitês de cultura da região delas, o quão elas estão inteiradas nas possibilidades que elas podem seguir enquanto produtores culturais. Então essa foi a sistematização dos meus aprendizados enquanto agente territorial de cultura no curso 2, módulo 1, passando pelo material didático, pelos círculos de cultura e pela nossa atividade conjunta entre os agentes. Eu sou a Lagringa e eu destaco que os meus aprendizados nesse curso foram a necessidade de planejamento e mapeamento dos fazedores de cultura. Gostaria de encerrar agradecendo ao Ministério da Cultura, ao Comitê de Cultura, ao Programa Nacional dos Agentes Territoriais de Cultura e o Ponto de Cultura Filhos de Maria.